Olá, tudo bem com vocês? Eu trouxe hoje o assunto, enfim, do ácido úrico, né? Valores de referência de ácido úrico que eu tinha prometido para você, né? Então hoje a gente vai conversar mais pausadamente. Eu vou explicar sobre esse marcador que nós temos no nosso corpo, né? E que muitos médicos pedem, ou nutricionistas mesmo, ou no caso farmacêutico clínico, para avaliar a quantidade de ácido úrico dentro do nosso corpo. Mas aí vocês podem responder assim: ai, Adriana, mas a gente mede ácido úrico para ver se a gente não está abusando de carne, de proteína, né? Para quem tem gota, por exemplo, que é aquele acúmulo de ácido úrico nas articulações, para ver como é que está a minha doença, né? Mas eu quero contar para você que não é só isso, é muito mais do que isso. E é por isso que a gente veio conversar sobre esse assunto hoje, aqui e agora, tá? Então, esse excesso de ácido úrico pode aparecer e às vezes ele está dentro dos limites de referência. E eu tenho um exemplo que é meu, né, que eu já contei para vocês e eu vou repetir. Todas as vezes que eu fazia o exame de ácido úrico, o meu índice dava 6, 6,1. E aí, eu mesma, né, eu olhava nos valores de referência, né, que para a mulher ele vai de 2,4 até 6, né, e para os homens o valor de referência é de 3,4 até 7. Aí eu olhava e falei, 6, 6,1, tudo bem, tá dentro do valor de referência, dentro do limite de referência, tá tudo bem comigo. E levei isso por anos, tá? Mas agora, com todos esses estudos que eu tenho feito e que eu tenho contado para vocês, eu vi que essa quantidade, para mim, não é saudável, não me traz saúde. E eu sou uma pessoa que tem uma dieta muito equilibrada, eu não como quase carne, durante a semana eu consumo de carne branca, né, peixe. Então, assim, por que esse ácido úrico está tão elevado a este ponto? E aí eu quero contar para vocês que algumas coisas realmente favorecem com que esse ácido úrico fique lá, perto do limite de referência, ou às vezes até maior que ele, né? Um deles, o primeiro deles seria o estresse oxidativo, ou seja, quando o nosso corpo, né, lá nas mitocôndrias, ele está fazendo todo aquele processo energético, né, de gerar energia para que as células do nosso corpo façam o que elas precisam fazer, lá no final dessa reação, a gente tem duas enzimas que, por estresse oxidativo, ou seja, se eu tenho muito radical livre circulando, né, inclusive metal pesado, ou às vezes até pode ser excesso de ferro, por exemplo, excesso de iodo, tá? Vai fazer com que essas enzimas não atuem da forma que elas precisam atuar, e aí eu vou ter excesso de ácido úrico produzido. E isso não é bom. Outra coisa que pode fazer ácido úrico ficar mais alto, falta da vitamina C. E isso a gente só vai saber, por exemplo, se a gente medir vitamina C. Porque como que a gente vai saber? Ela não dá sinal, né? Porque quando dá sinal da falta, já é uma doença mesmo, né? E aí, né, a coisa pode estar lá em outros níveis. E esse excesso de ácido úrico, então pensa bem, né? Nós somos um instrumento, um corpo, que a gente quer que esse corpo fique cada vez mais afinado, toque uma música sonora adequada, gostosa de ouvir, né? Que não judie, que não desafine. E aí a gente pode desenvolver resistência à insulina, então, ou seja, podemos ser levados a um quadro de diabetes em função desse ácido úrico aumentado. Nós podemos ter interferência no sistema que a gente chama renina, angiotensina e aldosterona, que é um sistema triplo que regula nossa pressão arterial. E o ácido úrico, mexendo nesses três, o que vai acontecer? Elevar a nossa pressão arterial. Então, muitas vezes, você pode estar com picos de pressão ou com a pressão arterial mais elevada, e aí você fala assim, porque eu comi muito sal. E não é, porque eu estou tendo excesso de ácido úrico. Então, a gente precisa olhar isso, né? E também não pura e simplesmente aceitar, como eu estava fazendo, né, comigo, que o 6, né, para a mulher, tá tudo bem, ou um valor muito próximo ao limite máximo da referência, né? A gente já falou, fiz um vídeo aí, pode procurar sobre valores de referência, né? Então, qual que é o valor ideal de ácido úrico para a mulher? Entre 3 e 3,9 no máximo. O meu hoje,
A última vez que eu medi, ele estava próximo de 5, então, ou seja, já consegui reduzir, né? Vamos ver agora no próximo exame que eu estou para fazer daqui uns dias, né? Para quanto mais reduziu. Então, ideal, mulher de 3 a 3,9 e homem de 4,5 a 4,9. Então, vamos olhar isso com mais cuidado, com mais amor para o nosso corpo, né? E ter essa atenção que se o meu ácido úrico, né, que você está medindo, está muito próximo desse valor máximo, isso não é bom. Isso não é saúde, tá bom? Mas aí eu também quero contar para vocês o que a gente pode usar para redução desse ácido úrico, principalmente, né, se você não tem gota, porque quem tem gota, gente, o ácido úrico vai estar mais ainda, vai estar além do limite máximo da referência, tá? A gente tem aqui duas tinturas muito legais, que eu estou usando inclusive, a tintura de chapéu de couro e a tintura de cavalinha, que pode ser usado de 20 a 30 gotas num pouco de água e a gente usar 2 vezes ao dia. Ok? Então fica aí a minha dica, se você se interessou, quer saber, né, vem me procurar e a gente juntos vamos cuidar aí da sua saúde para que o nosso instrumento, corpo humano, toque uma música harmônica e agradável e não desafinada, né?